Você sabia que o Brasil é um dos países com maior índice de pirataria de jogos no mundo? Segundo pesquisa do grupo de cibersegurança Akamai, o Brasil é o quinto maior usuário de pirataria, logo atrás da China e da Índia. O mercado de jogos movimenta bilhões de reais anualmente. Só no Brasil, que é o 10º maior mercado da indústria, são movimentados mais de 2 bilhões de dólares por ano. Mas o histórico alto custo dos jogos e a dificuldade de acesso ainda levam muitos brasileiros a buscar alternativas ilegais, que fez com que a pirataria de jogos se tornasse um fenômeno cultural e econômico. Aqui não se fala da indústria dos jogos ou da sua história sem mencionar a pirataria. E o Enzo, de 19 anos, estudante de design, conta como a pirataria foi responsável pelo seu interesse nos jogos. Meu pai, ele não tinha condição de ficar comprando vários jogos. Tipo, os jogos eram bem caros, então ele não tinha como me comprar. E aí, ele começou a, sempre que voltava do trabalho, ele trazia um jogo novo, pirata, de uma vendinha que ele comprava no caminho. E aquilo fez a minha infância, mano. Foi tipo, eu e ele jogando videogame, jogando UFC, Crash Bandicoot, vários jogos. E são jogos que eu não teria oportunidade de jogar se não fosse a pirataria. Então, tipo, jogos que eu nem chegaria perto. É capaz de eu nem ter esse gosto por videogame que eu tenho hoje se não fosse isso. Se você for como o Enzo, alguém que ganha um salário mínimo por mês e, como tantos outros, é fã de videogame, você provavelmente tem um Xbox 360. Mesmo tendo sido lançado em 2005, ele ainda era um dos consoles mais populares por aqui, principalmente pelo seu preço mais acessível, sua vasta biblioteca de jogos e pela possibilidade do desbloqueio do videogame, que é o processo que permite burlar a autenticação do sistema e rodar os jogos piratas. E com o fechamento da loja online do Xbox 360 em julho desse ano, quem quiser comprar um jogo original precisa desembolsar por volta de uns R$ 130 por uma cópia física e de segunda mão, já que até as mídias físicas originais pararam de ser produzidas há anos atrás. Então, para alguém como o Enzo, que teria de gastar quase um décimo do seu salário mínimo em um jogo de 15 anos atrás, qual seria a saída? Bom, para muitos jogadores brasileiros, a resposta é simples: piratear. Lucas, de 27 anos e entusiasta da indústria dos games, trabalha em uma loja que vende jogos piratas e originais. E ele explica. Por que tu acha que essa acessibilidade é mais fácil assim para essas pessoas? A pirataria, quando ela chegou no Brasil em específico, foi por conta que os jogos estavam num valor muito absurdo. Então, quando conseguiu fazer a pirataria, a gente conseguiu ter mercado de games no país. O mercado de game existe hoje no Brasil por conta da pirataria. Se não fosse pela pirataria na época de Play 1, Play 2, a gente não teria nada que você vê hoje. Não teria Play 5, não teria Xbox, não teria Switch, não teria nada. A pirataria, ou mercado paralelo, ainda é para boa parte dos brasileiros o único modo viável de se jogar praticamente qualquer coisa. Um jogo no mercado norte-americano é lançado por 60 a 70 dólares e é precificado no Brasil de acordo com o dólar. Ou seja, um jogo recém-lançado sai facilmente por mais de R$ 300, 3/10 de um salário mínimo. Muito diferente de um salário mínimo americano, que pode chegar a 2.600 dólares e tem um poder de compra muito maior do que o brasileiro. Mas a demanda existe, ela nunca deixou de existir. As pessoas querem jogar. Na realidade, elas nunca quiseram tanto jogar, como apontou a PGB, Pesquisa Games Brasil, que diz que 74% da população brasileira joga jogos digitais. E essas pessoas acharam suas próprias soluções populares para os preços. O que você vende mais aqui? O que sai mais entre os jogos? Os produtos que mais saem na loja literalmente são jogos de PlayStation 2 pirata e jogos de Xbox 360 pirata. É o que o povo mais procura, é porque é mais fácil acessibilidade a jogos hoje no país, é jogo pirata. Desde cópias piratas acessíveis em PCs, aplicativos paralelos para celulares ou até consoles com placas alteradas que leem qualquer CD ou DVD. E em vez de pagar R$ 300 por jogos novos e originais, ou mesmo R$ 100 por jogos antigos, com os piratas, um jogo é 10 e dois é 15, quando não saem de graça. Mas o que as pessoas acham disso? Há uma preocupação de que a pirataria cause danos ao mercado e aos desenvolvedores e artistas envolvidos nas criações dos jogos? E aí, se eu concordo com a pirataria, eu acho que é um mal necessário. Eu acho que
Tipo, eu não concordo quando é uma empresa pequena, quando é uma desenvolvedora pequena, e aí você tá realmente atrapalhando o trampo lá deles, você tá tirando de alguém. Mas quando é uma empresa muito grande, assim, quando é esses jogos muito antigos que já nem vendem mais, tipo de PlayStation 2, eu acho que você não tá tirando de ninguém, você tá só dando a oportunidade pra alguém que queria jogar e não tem a condição de comprar. E aí você pirateia e tem um preço mais acessível pra essas pessoas jogarem. Esses jogos e consoles, mesmo não sendo brasileiros ou sequer estando em português, deixaram pegadas culturais fortes, tanto as pessoas nascidas muito depois do seu lançamento, como as que jogaram na época, compram, jogam e amam eles até hoje. Como apontou o estudo da VGHF, Fundação da História do Videogame, que é especializada na indústria. 87% dos jogos retrô, os que foram lançados antes de 2010, não estão disponíveis, mesmo que em mídias físicas. São esses que são impossíveis de se ter acesso via meios legais hoje em dia. Por que tu acha que esses jogos, assim, os antigos principalmente, eles ainda são tão procurados dentre as gerações mais novas? Nostalgia. Normalmente a pessoa mais nova que busca, por exemplo, vamos dizer no Play 2, um GTA San Andreas, um Bomba Pet, um Bully, um God of War 1 ou 2, é mais pela nostalgia, principalmente dos pais. Os pais, quando vai mostrar um videogame, sempre, pelo menos na minha geração, eu tenho 27, vai falar do Play 2. Então, primeiro o acesso ao game é o Play 2. Se fosse uma geração mais antiga, eu ia falar do Super Nintendo, do Master System, do Mega Drive, até mesmo do Play 1. Mas é mais pela nostalgia ou até falar, ó, começa por aqui, que aí você vai ter uma evolução melhor nos games. Há um esforço dentro e fora da indústria de manter esses jogos acessíveis. O Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos fez recentemente uma audiência para uma proposta que permitiria pesquisadores de videogame acesso remoto a jogos arquivados. Instituições como a DPC, Digital Preservation Coalition, e comunidades inteiras devotas a esses jogos lutam para que esse legado não se torne história perdida. Mesmo a Sony e a Microsoft, as gigantes da indústria, tentam manter o seu legado vivo usando a retrocompatibilidade, o sistema que permite que os consoles mais novos leiam e joguem os jogos antigos. Mas mesmo esse sistema é falho, seus preços não são baratos e muitos dos jogos retrô não funcionam neles. Vinícius, de 20 anos e estudante de psicologia, fala sobre o que acha da pirataria. Eu acho que a pirataria muitas vezes tem função de democratizar o acesso à informação e à cultura, né? Porque às vezes é a única forma que uma população encontra de ter acesso àquilo, né? De outra forma, esse conhecimento, esse bem cultural, ficaria preso em uma elite que só ela consegue ter acesso àquilo e se beneficiar dos bens dos bens que aquele meio de entretenimento pode trazer. A pirataria da indústria não criou só espaços para o entretenimento, como também para o desenvolvimento. Vários desses jogos abandonados tiveram modificações exclusivas lançadas nos camelôs do Brasil, modificações que eram feitas de membros da comunidade para membros da comunidade, sem nenhum incentivo monetário. Inclusive, eu acho que essa é a influência que teve na minha vida, a pirataria, porque foi o que me introduziu no mundo dos jogos. Então, se hoje eu tenho um videogame e hoje eu gosto de jogar, foi porque algum dia na minha infância eu tive a oportunidade de jogar com meu pai, criar memórias. E isso foi só porque a pirataria existia, porque o preço real das coisas, meu pai não ia comprar pra mim. Alguns dos exemplos mais famosos são Bomba Pet, a modificação do jogo de futebol PES da Konami, que adicionava todos os times brasileiros, continua a ter jogadores, recebe atualizações até hoje, e que em 2022 reportou ter atingido a marca de mais de 100 mil downloads na última versão disponível do jogo. GTA San Andreas, da Rockstar, e todas as suas muitas modificações, a mais famosa sendo GTA Rio, que modificava o mapa do jogo para um mapa do Rio de Janeiro, ou mesmo o CS Rio, um mapa do Counter-Strike da Valve feito por fãs que se passava no Rio de Janeiro, um mapa que chegou a ser popular no mundo todo na época do seu lançamento. A vontade de modificar esses jogos e criar jogos brasileiros incentivou incontáveis pessoas a estudarem sobre eles, sua arte, seu desenvolvimento, sua programação. Além de servir como entretenimento, os jogos pirateados que eu jogava ainda na infância
eles tiveram uma importância na minha formação, no sentido que foi por meio deles que eu aprendi inglês ainda na infância e diversas outras informações que eu provavelmente não teria acesso a elas ainda naquela idade, né? Mas então foi por meio desse brincar, né, a partir desses jogos pirateados, que eu tive acesso a esse tanto de coisa. A pirataria de jogos, mesmo que controversa, é a realidade de muitos brasileiros que buscam maneiras acessíveis de se conectar com o universo dos jogos. Para muita gente, ela é uma porta de entrada para um mercado que de outra forma seria inacessível. Ao mesmo tempo, inspira inovações e uma cultura de modificações que deixa marca na história dos videogames no Brasil, aproximando os jogadores aos criadores. E embora iniciativas estejam em andamento para preservar e disponibilizar os jogos antigos de forma legal, o desafio de democratizar o acesso aos jogos e equilibrar o respeito pelos direitos autorais continua. E isso acontece não só no Brasil, mas em todos os países onde o custo dos jogos ultrapassa o poder aquisitivo médio. De São Paulo, Leonardo Leles, para o jornal O Código.